Fala, meus compadres, tudo dando jeito? Vamos falar um pouquinho dos efeitos da temperatura e da luz nas plantas. Beleza? Fatores que são fatores aí abióticos que vão estar influenciando as nossas plantas. Olha esse solzão aí pra você. A temperatura e a luz são variáveis ambientais que atuam como fatores limitantes ou estimulantes fisiológicos nos processos metabólicos das plantas, ok? A interação entre luz e temperatura determina o ritmo fotossintético. Eis a importância desse tema. A transpiração e a floração e até mesmo a sobrevivência da planta. Claro, né? Parece meio óbvio. Mas vamos lá. Temperaturas e os efeitos fisiológicos, tá? Três intervalos térmicos para que a gente vai estar trabalhando. Esse vídeo que faz barulho. Temperatura baixa de 0 a 10 graus, temperatura ótima de 20 a 30 graus e temperatura alta acima de 30 graus, tá bom? O máximo desempenho enzimático e fotossintético vai estar ocorrendo aí na temperatura ótima, beleza? Entre 20 e 30 graus. Menos do que isso, vai ocorrer uma espécie ali de redução do metabolismo da planta, um risco até mesmo de um congelamento celular, beleza? Mais do que isso não, menos do que isso, né? E mais do que isso, ou seja, mais de 35 graus ali, vai começar a ocorrer liberação de proteínas, tá bom? E principalmente o fechamento estomático para diminuir aquele efeito de transpiração, beleza? Cada espécie de planta vai produzir a sua faixa ótima específica de temperatura determinada por sua adaptação evolutiva, beleza? Outros efeitos principais da temperatura vai ser realmente regular ali a fotossíntese com as enzimas da fase escura que vão estar relacionadas também, porque elas são mais sensíveis à temperatura, especialmente a enzima rubisco, beleza? A fotossíntese cessa também em extremos térmicos, tá bom? E aí a gente vai cair num desbalanço, né? No caso da respiração, ela pode aumentar exponencialmente a respiração com a temperatura, e aí a gente vai realmente ter essa questão dessa quebra de desbalanço. Quebra de balanço. E o risco aí é você ter a respiração maior do que a fotossíntese, né? Então a planta vai estar liberando mais CO2 no ambiente do que absorvendo, por assim dizer, naquele momento, não? Beleza? Tem que também a questão da respiração, né? Que vai aumentar com o calor, a evaporação da água, e a planta pode entrar em déficit hídrico. Show? Outras questões aí relacionadas aos efeitos da temperatura é o crescimento da planta, né? Baixas temperaturas retardam a divisão e expansão do celular. Altas inibem o alongamento e favorecem a senescência. Então a planta envelhece mais rápido, né? Em relação ao fruto, né, o calor excessivo pode causar um abortamento floral. Isso ocorre muito, por exemplo, em pés de manga no Nordeste. Quando não são cuidados. Então as flores caem todas, né? Também pode ocorrer a questão de frutas mal formadas, má coloração e desuniformidade na maturação dessas frutas. Adaptações a extremos térmicos. As plantas em climas frios vão produzir açúcares e proteínas anticongelantes, né? Assim como, por exemplo, quem passa pela terapia do banho gelado, a gente tem a produção de cold protein, né? Então, proteínas específicas são produzidas no nosso corpo a partir do banho gelado. Assim também ocorre de forma semelhante nas plantas. E plantas das regiões quentes usam cutículas espessas, tricomas e estômatos regulados. Por isso, uma folha mais grossa, mais rígida, beleza? Lembrando aí do nosso link da redação nota máxima, tá aqui embaixo, você vai poder acessar e vai poder estar garantindo realmente uma nota maravilhosa aí na sua redação da PF. Vamos lá, luz e efeitos fisiológicos. As funções da luz na planta, né? Vai ser a fonte de energia para a fotossíntese, né? E aí depois essa energia vai ser utilizada pela própria planta na forma de ATP, né? Sinalizador ambiental, perdão. A luz também vai marcar esse fotoperiodismo, né? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso melhor. A germinação e o fechamento estomático. Então, são características bastante importantes realmente. Determina a arquitetura da planta, a altura, a ramificação, a espessura foliar. E quando ela determina a altura, ela também determina aí o quanto o tronco vai estar crescendo mais do que se expandindo lateralmente. Mas ótimo. Os componentes da luz vai ser a intensidade da luz, a qualidade, né, em relação ao comprimento de onda, a duração, fotoperíodo e a direcionalidade, beleza? A intensidade é aquela que vai influenciar diretamente a taxa fotossintética. A qualidade, em termos de azul e vermelho, vão afetar a morfogênese, ok? Então a planta absorve a luz azul e vermelha
e reflete a verde. Beleza, duração de fotoperíodo vai determinar o crescimento, determina o florescimento e dormência da planta. A gente vai falar melhor sobre dormência adiante. Direcionalidade regula fototropismo e o crescimento, né? Imagina, qual a planta que faz isso? Plantas de sol versus plantas de sombra, né? Tem as plantas heliófitas, como o milho e o girassol, que necessitam de bastante luminosidade e por isso elas têm folhas mais espessas e mais ricas em clorofilas para estar aí captando, né, mais luz solar. E tem as plantas que são mais umbrófilas, como por exemplo as samambaias e outras plantas de subbosque que têm folhas mais finas e grandes também. Ok? Fotoperiodismo é a resposta fisiológica à produção do período, a duração do período claro-escuro em relação a um dia completo, né? A gente vai ter plantas de dia curto, de dia longo e plantas neutras, tá certo? As neutras são o tomate e o feijão, por exemplo, né? Independente da duração do dia, elas vão estar ali florescendo, tá certo? As plantas de dia longo, elas vão florescer nas noites mais curtas, né? Com mais de 12 horas de escuridão, como por exemplo a alface e a espinafre. Por isso que é importante ter controle da luz aí, né, nessas plantações, ok? Plantas de dia curto, a gente vai ter, por exemplo, o morangueiro, tá bom? E aí ela vai gostar mais aí de noites mais longas, no caso acima de 12 horas, e do dia longo seja menos de 12 horas de escuridão, exatamente isso. Então, perceba que o sensor de luz é o fitocromo, que ele vai medir a duração da noite e não do dia, beleza? Ótimo. Em relação às interações luz e temperatura, nós temos o seguinte para ser dito. Alta temperatura e luz intensa pode causar o que, meus queridos? Podem causar fotoinibição, né? Danos ali no sistema, no fotossistema 2. Temperaturas baixas e luz intensa vai causar o que? Risco de necrose foliar, né? Então as células da planta começam a morrer, que é o que se chama de fotooxidativo, dano fotooxidativo. Pode ter também um caso que pode ocorrer sombras profundas com uma temperatura elevada, né? E aqui está um efeito que eu acho maravilhoso, eu acho muito legal de se observar, que é o estiolamento, né? Quando a gente vai ter a característica de um caule fino, mas alongado, muito alongado. Muito interessante. As aplicações ambientais que a gente vai ter de tudo isso aqui pode ser relacionado a diagnóstico de estresse térmico em perícias pós-incêndio ou em áreas de plantio irregular. Avaliação de fotodegradação de pigmentos em folhas expostas, determinação de sombreamento artificial em APPs, área de proteção permanente, análise de produtividade de mudas em viveiros sobre diferentes regimes de luz e temperatura, e caracterização de microclima em áreas degradadas e seus efeitos sobre a regeneração vegetal. Também aí para a gente estar sempre atento a algumas das nossas referências especializadas. E também não deixe de dar uma olhadinha no nosso curso Redação Nota Máxima aqui abaixo. Um grande abraço, até a próxima.